Uma palavra, vamos colocar de pé. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo número 2. Vamos ler do versículo de número 4. Vamos ler até o versículo de número 10. Precisamos ler bastante versículos, para que os irmãos entendam a tonalidade, né, do que é expressado aqui. 2 Pedro 2, versículo 4, que diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as denominações, atrevidos, obstinados, e não receiam blasfemar das autoridades. Os irmãos podem tomar os assentos. Uma das bases do nosso credo é a doutrina do juízo final. Essa doutrina, irmãos, antigamente se falava muito dela. Porém, recentemente, tem sido muito negligenciada, tem se esquecido-se de falar a respeito. E antigamente, a gente via, talvez por conta de que com frequência se falava sobre o juízo final, havia nos homens um certo temor, havia-se um certo medo do juízo final. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a respeito no cristianismo, ainda quando criança, foi sobre a doutrina do juízo final. E as pessoas tinham esse temor. Talvez por isso que as pessoas não pecassem tanto. Eu sei que talvez para você possa parecer, ruim vir à igreja e ouvir um sermão de aspecto assim tão negativo. Mas eu tenho algo a dizer para você. O papel do pastor é não deixar as ovelhas viverem tranquilamente no pecado. Eu vou repetir. O papel do pastor é não deixar as ovelhas viverem tranquilamente no pecado. Porque é isso que a gente tem visto. As pessoas têm medo, não querem falar a respeito do pecado. E eu tenho falado com frequência. E eu vou importunar mesmo. E eu vou incomodar mesmo. Porque nós precisamos trazer à memória que existe um juízo final e que cada um de nós vai ter que prestar conta. Eu mesmo terei que prestar conta. Aí é pior para mim, porque não é só da minha própria alma, mas também das almas que o Senhor me confiou para cuidar. Porque esse rebanho não é meu. Eu não paguei nada por vocês. Eu não paguei nem um centavo.
O Senhor apenas me escolheu, me deu um cargo para mim cuidar, para mim conduzir o rebanho que é dele, que ele comprou, que ele pagou. Só isso. Não é que eu tenho algum status ou coisa parecida, porque na cabeça parece que a gente tem algum status. Não, não tem status nenhum. Muito pelo contrário, sobre meus ombros pesa um fardo, que me leva às vezes a atravessar a madrugada chorando, dizendo: Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como fazer, não sei como resolver. Porque você sabia que a metade dos problemas eu não sei como resolver? Porque vocês olham para o pastor e acham que o pastor tem que saber tudo e resolver tudo. Mas a bem da verdade, irmãos, que a metade dos problemas eu não sei nem como resolver. Mas eu sei como fazer. Eu sei buscar no Senhor. É Ele que faz a obra. Eu tenho que prestar conta de cada um. E eu não posso olhar para algumas pessoas e acharem que elas estão tranquilamente. Irmãos, eu vou orientar, eu vou ensinar. Agora, se a pessoa não quer, coloca lá, irmãos, Ezequiel 3:17. Essa é a incumbência de cada um que lidera, está à frente do povo do Senhor. Ezequiel 3:17 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Coloca 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Irmãos, eu não quero que o Senhor venha cobrar sangue da minha mão. Então eu vou falar. Talvez algumas pessoas dizem: mas tanta palavra para pegar, um culto por semana, aí você vem com esse negócio de pecado, juízo final. Eu não vou deixar você quieto, sossegado, tranquilo. E depois, amanhã depois, uma responsabilidade pesa sobre os meus ombros. Temos que falar, temos que alertar, até porque Jesus está voltando. E Deus queira, irmãos, que o que eu sonhei essa noite seja só um sonho. Que seja só um sonho. Sei lá. Porque eu não quero nem falar para os irmãos. Porque eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Só destruição, miséria, guerra. Queira Deus que seja coisa na minha cabeça. Mas era o juízo final. Era isso que eu estava vendo diante dos meus olhos esta noite. Por fim, irmãos, quando já estava quase tudo destruído pelas guerras, que eu olhava os prédios todos esburacados, só pedaço para um lado, pedaço do outro, as casas tudo destruídas. Por fim eu olho, levanto a minha cabeça e eu vejo um cogumelo atômico se formando diante dos meus olhos, e aquela onda de choque vindo, destruindo tudo. Que seja só um sonho da minha cabeça, mas a gente sabe que isso vai acontecer. A gente sabe que isso está na palavra do Senhor. Mas isso não é para a igreja, isso não é para os santos, isso não é para os salvos, porque o Senhor vem tirar desta terra um povo santo para levar com Ele para a eternidade. Mas aquele que ficar aqui na terra vai presenciar essas coisas tenebrosas e terríveis. Precisamos estar apercebidos, precisamos falar mais, irmãos, sobre o pecado, para que a gente venha levar a sério, para que a gente tenha temor, para que a gente conduza a nossa vida no temor do Senhor. Porque alguns crentes acham, irmãos, que basta vir à igreja e depois sai por ali, sai fazendo tudo do mesmo jeito. Irmãos, cristianismo é transformação de vida, cristianismo é mudança de vida, cristianismo é ser nova criatura. Se não ensinaram isso para você, eu lamento. Faltou ensinamento. Cristianismo é novo nascimento, é o abandono do pecado. E Sodoma, irmãos, é símbolo do juízo de Deus. No versículo 6 que nós lemos diz assim: e Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzidas ao quê?
a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Judas também fala a mesma coisa, tá? Judas fala a mesma coisa. Judas diz assim, ó, assim como Judas 1:7, né? Aliás, Judas não tem capítulo, né? Só versículo. Então no versículo 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Então nós tomemos como exemplo Sodoma e analisemos a doutrina do juízo de Deus. Amém? Primeira pergunta: por que Deus vai fazer juízo? Deus não poderia poupar todo mundo? Afinal de contas, cada um tem os seus problemas, não é? Afinal, Deus poderia simplesmente poupar todo mundo, levar todo mundo para o céu e está tudo resolvido. Mas não é assim. Nós somos seres moralmente aptos para responder pelos nossos pecados. Você é moralmente apto para responder pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios atos. Eu creio, irmãos, que o objetivo aqui de Pedro, irmãos, não era assustar, né? A gente viu que foi até uma leitura um tanto pesada, e quando eu já estava lendo que os irmãos já estavam apreensivos. Mas eu creio, irmãos, que o objetivo de Pedro não era assustar, e não é. Na verdade é trazer à memória o senso de responsabilidade que cada um de nós tem que ter. Você precisa ter esse senso de responsabilidade, e você vai responder por aquilo que você praticou aqui na terra. Não há como fugir disso, não há como escapar disso. Um por um, todos compareceremos ou no tribunal de Cristo, como salvos, remidos, para receber do Senhor o galardão, ou diante do juízo do trono branco, para receber a condenação eterna. Mas nenhum de nós escapará ao juízo. Eu sei que, irmãos, o mundo tenta eliminar essa responsabilidade, né? O mundo tenta, tirando, terceirizando, colocando a culpa em outros. Não, a culpa é da sociedade. Foi a falta de oportunidade que levou a pessoa a viver desta maneira. Mesmo, né, geralmente o comunista acredita que o homem é naturalmente bom. O comunista acredita isso. O homem é naturalmente bom. Ele se tornou mal devido a fatores externos. É isso que ensina o comunismo. Mas não é o que ensina a Bíblia Sagrada. De forma nenhuma. Eles até dizem, né, que a pobreza é a raiz do mal. Por isso aí você dando aquela conversa, igualdade, distribuição de renda, blá, 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 você já escutou tanto, não vamos falar a respeito. Mas se assim fosse, vamos pensar, se assim fosse, por que nós temos tantos jovens e adolescentes mergulhados na droga? Justamente esses adolescentes, irmãos, problemáticos, que têm tudo que desejam, tudo que eles desejam está ao alcance deles. É ou não é? Meu Deus. Eles têm tudo. Uma geração atrás, sabe com o que nós brincava? Com tijolo. Era ou não era? Brincava com tijolinho, porque nem carrinho tinha. Tijolinho, graveto. Pegava uma lata, amarrava, saia puxando, não tinha nada. Mas, irmãos, eles têm tudo. E mesmo assim mergulham na violência, nas drogas. E a humanidade, irmãos, não dá sinal de melhora. Hoje, irmãos, com tudo que nós temos, nós vivemos uma época de abundância. Nenhuma geração na Terra teve tanta abundância, tanta riqueza quanto a nossa geração. E a gente não vê sinal de melhora. O homem não está mais bom, muito pelo contrário. O que se faz hoje? Inventa-se máquina para matar em massa, como nenhuma outra geração na Terra. Se mata a troco de nada. Irmãos, nós sabemos que a raiz do mal, o mal tem raízes mais profundas do que isso. Ela vem do desejo carnal, vem da nossa natureza caída. Mas no versículo de número 12, na sequência, Pedro ele vai falar a respeito, provando que realmente vem da nossa natureza, do nosso desejo carnal. É dali que nasce o pecado, o desejo do pecado. Versículo número 12, na sequência diz assim:
Mas esses, como animais irracionais, olha, ele chama de animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Pior, irmãos, que eles não só praticam, eles ainda blasfemam, né? Parece que a moda hoje é blasfemar, pegar a Bíblia, rasgar, né? E aí eles acham que fazendo isso, eles são pessoas muito cultas. Ele chama eles de animais irracionais, que blasfemam do que não entendem. Meu Deus. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. É o desejo deles, os prazeres cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se bacanteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Essas pessoas, esses ímpios, eles serão todos julgados. Todos comparecerão diante do tribunal do Senhor, porque o juízo, irmãos, é para o ímpio. O juízo do trono branco é para o ímpio. No versículo 6 a gente viu ali, nós até lemos, e vamos ler novamente, diz assim: condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente. Mas eu gosto mais, irmãos, do destaque que dá Judas. Parece que Judas, ele quer dar um destaque a mais. Então ele fala, mas ele fala de uma maneira que ele dá um destaque todo especial, dizendo claramente que é o ímpio que vai passar pelo julgamento. Diz assim, no versículo de número 15 de Judas, diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 4 vezes no mesmo versículo. É para o ímpio. E o que é impiedade, irmão? Impiedade é tudo que é contrário à santidade. Tudo que é contrário à santidade. Viver na mentira, no engano, na imoralidade. Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3 e no verso 4, ele diz lá que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tomemos cuidado com isso. Vamos ler o versículo todo, 2 Timóteo 3 e 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus? Se convidar você para ir no churrasco e convidar você para vir na igreja, onde é que você vai? Se convidar para fazer uma atividade na igreja e convidar você para uma festa, para onde é que você vai? Não enganemos a nós mesmos, não. A gente vai e faz aquilo que a gente ama. Então não nos enganemos com falso discurso. A palavra do Senhor diz que esses ímpios, eles amam ao mundo. Mas olha o que diz sobre essas pessoas que amam ao mundo, que amam as coisas desse mundo. 1 João 2,15, coloca ali. Recomendação do Senhor para nós. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tomemos cuidado. Não usemos desse mundo mais do que o necessário. Precisamos ir trabalhar, precisamos dar conta da nossa casa, dos nossos afazeres. Precisamos, é obrigação nossa. Mas cuidado, para não abusar dele. Cuidado, para que o teu amor não esteja nas coisas do mundo. Que o teu desejo. Irmãos, eu gosto de conversar com gente pelo telefone. Ainda hoje eu conversei
com alguém que está no Brasil, aí você vai conversar, só fala de Jesus, fala das coisas de Deus, está com um problema, não pediu oração, mas a gente vê, irmão, que a vida dele está em torno das coisas de Deus. Eu não vi em nenhum momento falando isso, aquilo, futebol, sei lá, as coisas dessa terra. Não escutei. Jesus e os problemas. Jesus e os problemas. É o que a gente escuta daquele que realmente ama. Não nos enganemos com falso discurso. Precisamos estar apercebidos. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Quem que sabe o dia e a hora da nossa partida? Jesus está voltando. Mas pode ser que ele demore, eu não sei. Pode ser amanhã, depois. Eu estou esperando ele voltar hoje. Eu creio na iminência da volta de Jesus. Tanto é que ela também está no nosso credo. Nós cremos na iminência da volta de Jesus. E vivemos em função disso. Entretanto, se nós não sabemos quando dia, nem a hora, mas como também nós não sabemos o dia da nossa partida. Como dias atrás tivemos uma notícia tão triste, né? Foi até a irmã Elias que me falou. Foi um conhecido nosso ali de Mantova, 38 anos, saiu de casa e não voltou. 38 anos, deixou, né? 2 crianças. Muito triste. Estejamos preparados, porque teremos que comparecer diante do Senhor. Mas o bom disso tudo, irmãos, é que Deus sabe fazer a diferença. Deus não vai julgar todo mundo igual, não. Não, Deus sabe fazer diferença, né? Versículo 9, do nosso 2 Pedro 2:9, diz assim, a leitura que fizemos, né? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Olha só, vou ler de novo. Versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os homens piedosos e reservar os injustos para o juízo, para serem o quê? Irmãos, é uma linguagem pesada. Bom, você sabe o que ele está fazendo? Ele não está rodeando, ele não está floreando, ele não está... Não, ele não está com gracejo, ele está com seriedade. Ele está dizendo, o negócio é sério, não é brincadeira. Por isso que essa linguagem tão forte, que às vezes nós não queremos pregar. Porque, claro, quem não gostaria de, nesse exato momento, ver a igreja pulando, se alegrando, falando mistério? Eu mesmo gostaria, estaria no meio. Mas precisamos, irmãos, estar atentos, não se enganarmos a nós mesmos com discursos falsos. Deus, ele sabe livrar. Ele livrou Noé, livrou ou não livrou? Versículo 5, nós lemos também. Diz assim, ó, e não perdoou ao mundo antigo, né? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Interessante, né? Não perdoou o mundo antigo. Você já viu isso? Porque na ideia que se prega hoje é que Deus perdoa tudo, né? Deus é um camarada, perdoa tudo aí, está liberado. Pode rolar na lama que está liberado. Deus é ó. Não é isso que ele está falando. Mas Deus perdoa. É verdade. Mas ele não perdoou aqui. Então existe pecado que não possa ser perdoado? Tem. Tem pecado que não possa ser perdoado? Tem. Qual é o pecado que não pode ser perdoado? Aquele que não é confessado. Aquele que não é confessado. Coloca lá Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13 diz assim: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcança. Agora essa pessoa não quer deixar, esse é o problema. Até confessa, algumas vezes, né? Não deixa, não larga, não abandona, volta e meia, volta novamente, toma um banho,
Solta, vai para a lama de novo. Você sabe, você pegar um porco, pode dar um banho nele, botar perfume. O cachorro também, né? Você dá um banho nele, ele faz isso. Dá um banho, bota perfume, ele sai rolando no chão. Porque não quer aquele cheiro ali, ele quer estratégia, né? Da sobrevivência. Ele rola, né? Para mascarar o cheiro dele. Por isso que ele rola no chão. Solta, ele sai rolando no chão. Para esconder aquele cheiro ali. O cheiro dele ele quer esconder. Mas muitos crentes soltam, voltam. Sabe por quê? Ainda não foi transformado. Ainda não é nova criatura. Ainda não foi alcançado pela transformação. Porque o desejo, a alegria, não é as coisas de Deus. A alegria é o quê? O mundo. É o prazer que o mundo oferece. E isso é que dá alegria. Aleluia. Nós precisamos rasgar o nosso coração. E não nos conformarmos com isso. Achamos que isso é normal. Não é. Deus, Ele transforma. Deus pega o ímpio e muda o coração. Muda, porque eu já vi mudar. O meu pai, como ele era. Meu Deus, aleluia. É inacreditável. Melhor não falar, porque eu nem quero lembrar. Porque eu quero lembrar do meu pai, depois que ele nasceu de novo. Aleluia. Falava com o italiano, ele chorava. Aqueles olhos bem azuis que ele tinha. Falar de Jesus, ele já chorava. Parecia uma criança. Eu olhava às vezes para ele, como pode? Eu ficava olhando para ele, eu não dizia nada para ele. Mas como pode? Um homem que era um monstro ser mudado dessa maneira? Porque o Espírito Santo entrou. Aleluia. O Espírito Santo transformou. Glória a Deus, aleluia. É isso. Não é se conformar. Eu passei dificuldade. Claro, eu fui criado de uma maneira tanto violenta. Foi muito difícil para mim. E muitas vezes eu chorei. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Eu não consigo mudar. Eu não consigo. Mas durou algum tempo. Mas o Senhor foi mudando. O Senhor foi transformando. E Ele muda. Até que um dia eu acabei reincidindo num problema. Temperamento forte. Eu incidi no mesmo problema. E aí eu estava muito triste. Eu até estava em jejum naquele dia. Muito triste. Senhor, eu não consigo. Eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim, porque eu não consigo. De repente, alguém chegou, minha vizinha do lado, e olhou para mim. Eu olhei, eu conheci ele vi que ele me olhava, não conhecia, não tentava, não conseguia. Eu vi que ele estava tentando me lembrar de mim. Eu cheguei perto dele, porque eu conhecia ele imediatamente, comecei a falar com ele, aí ele se lembrou-se de mim. Ele ria, ele olhava para a minha cara e ria. Eu olhava e ria, olhava e ria. E eu conversei com ele há um tempo, mas eu estava triste. Estava triste. Depois eu saí. Ele ficou mais um pouco ali. Depois, no final da tarde, a vizinha veio falar que ele era parente dela. E ela veio contar que ele estava admirado, que eu não era mais a mesma pessoa, da mudança que o Senhor tinha feito na minha vida. Eu fiquei alegre, porque eu entendi que eu ainda estava tropeçando algumas vezes. Porque a nossa natureza, irmãos, nós somos assim. Às vezes a gente tropeça mesmo, mas eu nunca me conformei, eu sempre busquei. Não importa, 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. O que o crente não pode é se conformar. Não, eu sou desse jeito, eu vou ficar desse jeito, é desse jeito que eu nasci, é desse jeito que eu vou morrer. Não. Eu vi que o Senhor já estava trabalhando na minha vida. Claro, Ele tinha me conhecido antes, né? Ele me conheceu lá no mundo, que a gente ia para bagunça junto. Ele tinha me conhecido lá. E agora ele está me vendo transformado pelo Senhor. Então, se você tropeça, confessa. E deixa aos pés do Senhor Jesus. Vai caminhando. Mas não se conforme com os seus pecados. Deus, irmãos, Ele livrou também. Livrou também, logo não livrou. Versículo 7. Está lá. E livrou o justo Ló.
enfadado de uma vida dissoluta dos homens abomináveis. Livrou. Mas só que custou caro para ele. Sabe o que custou para Ló? Para ser salvo? Tudo. Custou tudo. Sabe com que ele saiu lá de Sodoma? Antigamente a gente dizia uma mão na frente e a outra atrás. Custou tudo para ele. Se ele quisesse salvar a alma dele, a vida dele, ele teve que renunciar. Essa palavra pouco se fala hoje. Você sabia? Você tem que renunciar. O mundo, irmãos, nós não fizemos parte desse mundo. E desse mundo a gente não pode ter nada com esse mundo. Nós temos que renunciar todas as coisas dessa terra. Agora, se nós estivermos apegados a ela, se o nosso amor é pelas coisas desse mundo, é bom a gente sentar e revisar sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa fé. Ele teve que renunciar tudo. Ele saiu de Sodoma, ele se salvou, não levou nada. Agora, se nós soubesse das consequências, será que ele teria escolhido ir para Sodoma? Porque foi ele que escolheu. Abraão disse para ele: olha, não dá para nós conviver juntos. Nós somos já com um rebanho muito grande. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para o norte, eu vou para o sul. Vamos separar. Mas escolhe. Abraão disse: escolhe, pode escolher. Onde tu quiser ir, tu escolhe. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. E aí, Gênesis 13:11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um dos outros. Foi ele que escolheu. E por que ele escolheu? A gente andando um pouquinho atrás, um versículo antes, a gente vai entender por que ele escolheu a campina do Jordão. No versículo 10 diz assim, ó: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, antes que o Senhor tenha destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ele olhou, campina verdejante. Ele pensou: é aqui que eu vou me dar bem. Mas ali tem aquele povo mau, maligno. Ah, mas eu sei me cuidar. Eu sei me cuidar, não tem problema nenhum. Meu Deus. E ele foi para lá, rico, querendo ficar ainda mais rico. E ele saiu de lá pobre, não levou nada. Foi morar numa caverna e ainda por cima perdeu a esposa, que morreu, ficou convertida numa estátua de sal. Os irmãos conhecem a história. Agora Abraão escolheu peregrinar com Deus no deserto. Foi ou não foi? Ele foi para a campina verdejante. Abraão foi para onde? Deserto. E logo depois, irmãos, ele foi para o deserto. Quem estava lá no deserto? Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão. Sabe quem está no deserto? É o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar que estás para o lado do norte, para o lado do sul, oriente, ocidente, porque toda esta terra que vês hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Abraão não estava sozinho no deserto. Ele foi para o deserto. Sabe que Deus foi com ele? Olha a diferença. Vocês estão entendendo? Abraão vai para o deserto, mas vai com Deus. Ló vai para as campinas verdejantes, mas vai sozinho. E vai na presença dos ímpios. Ló escolheu um pedacinho de terra
Deus deu a Abraão toda aquela terra. Então melhor é andar com o Senhor, mesmo no deserto. Irmãos, o crente também faz as suas próprias escolhas. Ou nós escolhemos os prazeres desse mundo, as campinas verdejantes de Sodoma. Você pode escolher. Ou pode escolher o deserto e caminhar com Deus no deserto, com espinhos e pedras. Mas nós que conhecemos a história, quando nós que conhecemos a história olhamos para trás, não é difícil para nós ver quem fez a melhor escolha. Quem fez a melhor escolha? Abraão ou Ló? Tomemos como exemplo, irmãos. Escolhemos servir ao Senhor. O mundo pode nos impressionar, como impressionou a Ló. É só uma propaganda. Tudo que o mundo está mostrando é propaganda enganosa. O fim, nós já sabemos. É a ruína, é a destruição. E Ló só escapou de lá porque era um homem justo. E também por causa da oração do seu tio Abraão, que estava orando e intercedendo por ele. Saiu de lá com vida, mas sem nada. Porque tudo foi queimado. Tudo foi destruído. E até o dia de hoje, irmão, nem grama nasce naquele lugar. E você for lá, você vai ver ainda as pedrinhas de enxofre. Estão lá até hoje. Você já viu na internet lá? Procura que você vai ver. Eles botam fogo lá no enxofre, o enxofre pega fogo. Toda aquela região está assim até hoje. Porque ele escolheu o mal, escolheu pelos olhos. Nunca foi, irmãos, nunca foi o plano de Deus. Nunca foi que Ló fosse para Sodoma. Não era. Aliás, ele nem consultou, ele nem perguntou. Ele não, para Abraão, para lá. Vamos fazer a coisa certa. Abraão, eu aprendi contigo. Tu és um homem de altar. Então eu vou fazer também. Eu aprendi contigo. Eu vou fazer um altar aqui, vou consultar o Senhor para saber se é a vontade do Senhor para eu ir para lá. Mas ele fez isso? Não. Ele foi guiado pelo próprio coração, pelos próprios olhos, pela cobiça dele. E aí ele foi para lá. E quando ele estava lá, ele poderia ter saído de lá. Poderia, a qualquer momento, ter dito: não, essa cidade não é boa para mim. Eu preciso sair daqui. Essa cidade vai me destruir. Essa cidade vai acabar com a minha vida. Vai destruir a minha vida espiritual. Vai destruir a minha família. Eu preciso sair daqui. Mas em momento nenhum ele fez isso. Não vemos momento nenhum ele fazendo isso. Ele jamais teve força de vontade para partir daquela cidade. Nunca. Ele estava amarrado, ele estava preso. E ele precisou de ajuda. Por isso que Deus mandou os anjos. Porque Deus sabia que ele não conseguiria sair sozinho. Tanto é, irmãos, que ele não conseguiu sair sozinho, que o anjo foi lá, de noite, na boca da noite. E a noite toda ele ficou dizendo: sai dessa cidade, sai dessa cidade. E ele não saía. Gênesis 19:15. Nós vemos que já estava amanhecendo. E ele ainda estava onde? Em Sodoma. Amarrado, preso, acorrentado. O pecado faz isso. O pecado escraviza, amarra, prende. E a pessoa não consegue se libertar sozinho. Não liberta. Sozinho não pode. Gênesis 19:15. Ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta. Não sei se estava sentado, não sei se estava dormindo, sei lá. Talvez o sono da negligência. Mas essa era a condição que ele estava. De modo que, no versículo 16, olha só o que diz. Gênesis 19:16. Ele, porém, demorava. Ele dizia: levanta. Ele não levantava. Versículo 16. Ele, porém, ainda demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão. E pela mão da sua mulher e das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Porque não ia. Meu Deus. Não ia. Você sabe que o pecado tem um poder terrível sobre a nossa vida?
Uma vez que a pessoa se embaraça, a gente está aí, internet, hoje, né? É tão difícil. As coisas que a gente tem ouvido, das pessoas que estão embaraçadas, se amarram as coisas desse mundo de um jeito e não conseguem. Uma vez, eu não vou falar o nome porque o morador de Tijuca sabe quem é. Ele dizia: não, eu não consigo, senão nós vamos orar. Quantas vezes, quanta noite, quanta madrugada oramos na casa dele. Eu, minha esposa, eu às vezes sozinho. Ele chorava: eu não consigo. Volta e meia ele recaía. Pornografia. Recaía. Levantava. Quando ele pensava: agora vai, daqui a pouco ele puf. Levantava, vai. Um dia ele disse: mamãe Osório, tu não vai desistir de mim? Eu disse: não, meu filho. Enquanto você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Eu não desisto. Agora, se um dia tu dissesse para mim assim: eu não quero mais a tua ajuda, sai de perto de mim, aí eu vou sair. Mas enquanto quiser. E o Senhor libertou. Não pense que é fácil. Então não brinca com o pecado. Não se envolva demais nesse mundo. Irmãos, tem crente que senta na frente de uma série de televisão e fica ali grudado naquela imundiça. Não consegue orar meia hora, não. Mas assistir lá, fazer uma maratona, ficar lá, sei lá, 5, 6 horas, não sei quanto tempo leva para ver uma série dessa, aí fica, aí tempo tem. Então não é questão de não ter tempo, é que não tem vontade, está acorrentado, amarrado, preso a Sodoma, e não consegue sair, e não consegue mesmo, irmão. Mas nós precisamos fugir de Sodoma, precisamos escapar. Irmãos, e quando ele tentou, né, os anjos chegaram, quando os habitantes de Sodoma viram, Ló vai sair, eles se levantaram tudo furioso. Foi ou não foi? Cercaram a casa de Ló. Irmão, tenta sair de Sodoma para tu ver, se o diabo já não se levanta na hora. Mas se levanta de um jeito, irmão. E aí o que ele faz? Sei lá, tentou resolver com a política da boa vizinhança. Tentou resolver o problema do jeitinho dele. Política da boa vizinhança. Não deixou os anjos resolver. Ele tentou resolver o próprio pecado. Gênesis 19, verso 6 e verso 7. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Bom, chega a ser infantil isso, não é, né? Olha a infantilidade dele. Dizendo para o homem mal: não faça mal. Lindinho, não faça mal, lindinho. Irmãos, o Senhor quer de nós atitude adulta, uma atitude adulta, um posicionamento adulto. Ele precisava, irmãos, romper. Ele precisava romper com Sodoma completamente. Mas não, meus irmãos, sou igual a vocês, são tudo amiguinho. Não, irmãos, não se faz acordo com Sodoma. Ou você rompe, ou você nunca vai se livrar do seu pecado. Precisa ter uma atitude radical. Não dá para negociar, ser bonzinho com Sodoma. Tem que radicalizar mesmo. Ah, é? Será que é? Mateus 18:8. Mateus 18:8. Até vamos ler junto. Portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, faz o quê? E atira para longe. Não é, bota ali do ladinho, depois eu pego. Não, joga longe. Melhor é para ti entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e sendo lançado no fogo eterno. É claro que isso, irmãos, não é no sentido literal, né? Você, irmãos, é que eu não consigo ver o celular aqui, então eu vou cortar a mão. Não tem nada a ver a sua mão. O seu problema está aqui, tá? Não é que você vai cortar a mão. A ideia é
Tá? É um sentido figurado. A ideia é: seja adulto e realmente rompa com Sodoma. Toma uma posição radical. Chega! Basta! Basta de mentira, basta de fofoca, basta de contenda, e vai tirando essas coisas da sua vida. Mas é só um pouquinho. Não! Seja radical quanto a isso. Não faça como fez aqui Ló. Meus irmãos, não faça isso não. Política de boa vizinhança é essa? Você tem interesse em ser amigo do diabo? Eu não. O diabo eu quero é ter distância. Quanto mais longe dele, para mim, melhor. Então seja radical na sua maneira de se comportar, na sua linguagem, no seu modo de falar, no seu modo de se expressar. Nós somos chamados para ser luz desse mundo, sal dessa terra. Precisamos radicalizar, sim. Quanto a isso, sim. Quanto aos nossos sentimentos e desejos, sejamos radicais. Não, nem um pouco. Mas é só um pouquinho não faz mal, né? Antigamente tinha uma música, lembra? Um pouquinho não faz mal. Tinha uma música, né? Cantava. Não, um pouquinho faz mal, sim. Porque um pouquinho de fermento leveda toda uma massa. Sejamos radicais quanto a isso. Ele até queria livrar um pecado com outro, né? Ele ofereceu as filhas dele. Depois, mais adiante, a gente vê isso. Que Ló até tentou negociar. Não, aqui, não faça mal a esses homens. Eu tenho 2 filhas aqui que não conheceram o homem ainda. Vocês pegam ela, fazem o que vocês quiserem com ela, mas esses homens aqui não. Mano, vocês estão entendendo esse esforço humano de tentar resolver um problema? Essa autodisciplina, esse esforço humano na tentativa de resolver um problema. Não, irmãos, isso não vai resolver. Muito pelo contrário, vai me trazer mais decepção. Porque eu custei aprender isso, principalmente no meu começo de fé. Porque eu dizia, eu não quero. Mas aí o Senhor estava me ensinando. Eu não quero ser assim, eu não quero. E eu vou me esforçar. Vocês estão aí? Olha, é o esforço humano. Eu vou me esforçar, eu vou me policiar. Aí eu conseguia por um tempo, daqui a pouco fracassava. E aí eu tentava de novo, e fracassava. Isso só me trazia o quê? Decepção, frustração. Até que eu entendi que quem faz a obra é o Espírito Santo. É uma transformação que acontece dentro do coração. Quando você vai a Cristo e você se prostra, você se joga aos pés dele e diz: Senhor, faz da minha vida o que tu quiseres. E essa transformação acontece, irmão. Tá bom. Isso é libertador. Não que a gente não vai tropeçar, vai aqui e ali. Mas isso já não traz mais uma frustração, porque em nós houve uma mudança, houve uma transformação no nosso coração. Irmãos, estejamos atentos, estejamos apercebidos. 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que cada um de nós experimente isso. A gente não consegue, sozinho a gente não dá conta. Nós não demos conta. Mas a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 1:10. Tessalonicenses 1:10. Que Deus já nos proporcionou, já providenciou um livramento para nós. 1 Tessalonicenses 1:10. E a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É o Senhor que vai nos livrar da ira futura. Achegamos-nos a Ele, renunciamos o pecado, deixamos o pecado, abandonamos Sodoma, deixamos os embaraços dessa vida, deixamos, irmãos, aquilo que nos atrapalha, que nos prende,
radicalizamos, irmãos, para que a gente possa, naquele dia, não ser envergonhado. Amém? Colocamos de pé nesse momento.